Olá, mais um vídeo aqui para o canal do YouTube. Me chamo Juliana Cardoso, sou nutricionista e estou chegando nos 1000 atendimentos, graças a Deus. E no meu perfil, se vocês ainda não seguem, comecem a seguir, tá? @Juliana com 2 L's, Cardoso. Lá eu dou muitas dicas, muitos insights sobre vida de forma geral, relacionamentos, alimentação, vida espiritual. Então é um ambiente para que possamos crescer juntos, já que a nossa vida não funciona de forma dissociada. Eu falo um pouquinho de tudo que eu estudo, que eu me dedico, que eu leio e venho aqui transbordar na vida de vocês, tá? Para que a gente cresça aqui nesse canal também. Já se inscreva, curta, compartilhe o de sempre, o que vocês já sabem. Então, vem comigo. Hoje iremos abordar sobre o poder da autoestima. Falando de autoestima, eu quero começar a falar do conceito de autoestima, né? Então, a autoestima é um conjunto de crenças que temos a respeito de nós mesmos, né? Então, essas crenças, elas são formadas no decorrer do nosso desenvolvimento, crescimento, né? Que vem sendo inseridas desde a nossa infância, né? Então, a forma como somos tratados, como somos criados, o nosso ambiente, tudo isso influencia, né, nas crenças que temos a respeito de nós mesmos, o que interferirá de forma direta se teremos uma autoestima elevada ou uma autoestima baixa, tá? Então, falando nisso, faça uma análise hoje e me diga como que está a sua autoestima antes desse vídeo. Hoje você se considera uma pessoa segura, se sente bonita, está satisfeita quando olha no espelho, em relação à vida intelectual, profissional, como você se encontra hoje, qual é a sua realidade? Espero que no final do vídeo eu traga, de fato, algum plano de ação para que seja outra realidade se a sua hoje for ruim, tá bom? Então, deixa eu só tomar um cafezinho aqui com vocês. As crenças, normalmente, elas estão agrupadas, de acordo com a psicologia, em alguns grupos. E vamos falar desses 3 grupos. Então, é a crença do eu sou. E, normalmente, essas crenças do eu sou estão em algum grupo, seja ele do desamparo, do desvalor ou do desamor. E começando pelas crenças do desamparo, são as crenças relacionadas ao fracasso, à inutilidade, né? À vulnerabilidade, à incompetência. Sabe quando você se vê diante de uma oportunidade e você acha, não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, isso é grande demais pra mim? Então você sempre se coloca numa posição subestimada, você não acredita no seu potencial. Então são crenças relacionadas ao desamparo. As crenças do desamor são aquelas crenças relacionadas a, sabe, aquela pessoa que não se acha digna de ser amada? Então ela sempre se acha que é chata, que não tem importância, que não é interessante, sabe? Então aquela pessoa que de fato ela não se acha digna do amor. E a do desvalor é aquela que a pessoa ela já se considera tóxica, maldosa, é uma visão desagradante, sabe? Pejorativa de si mesmo. Então, quando a gente vai analisar as crenças, normalmente elas vão estar ligadas a um desses grupos. A que mais acontece hoje, né, principalmente a do desamparo e a do desamor, né? E isso reflete de forma direta, né, no quão extraordinário será a sua vida, né? Porque a partir do momento em que você não se acha digno de amor, o amor não vai chegar até você. Não um amor leve, um amor bonito. Você não vai, ainda que chegue, você não vai conseguir desfrutar. Você não vai conseguir viver o belo do amor. Então, por isso que é de extrema importância que a gente trabalhe de forma minuciosa essas crenças. Por mais que hoje tenhamos uma realidade, tenhamos formado as nossas crenças, as crenças elas podem ser desenvolvidas, podem ser mutáveis, né? Então, tudo na vida, se a gente de fato assume, vai atrás de mudanças, a gente consegue, né? Então, hoje, por exemplo, eu reconheço quais são as minhas falhas, os meus defeitos e algumas reações impulsivas que eu tenho que foram consequências da minha criação, de alguns traumas, do que eu vivi. Mas isso não é meu destino final. A partir do momento que eu reconheço e que eu assumo que eu não quero dar continuidade em alguns comportamentos, eu assumo, reconheço, procuro a ajuda de um profissional da área da psicologia principalmente,
começo a consumir conteúdos que de fato vão ter impacto na minha vida, que vão me ajudar nesse processo de mudanças e de transformação, né? Acredito que a frase mais miserável de todas é aquela, né? Nasci assim, você me conheceu assim, vou morrer assim, cara. E do que adianta? Passa anos, passam dias e qual que é a graça de olhar para trás e você se encontrar do mesmo jeito, sabe? Você não vê evolução, você não vê conquistas. Isso para mim não faz sentido e espero que você não se sinta confortável também nesse ponto, né? Acredito que sempre temos o que crescer, o que evoluir, o que mudar, né? O que acrescentar, seja na nossa vida, na vida do outro, e principalmente quando se trata de defeitos, de críticas, que sempre estamos prontos, né, para apontar o dedo, que sejamos mais humanos, mais gentis e menos julgadores, sabe? Começamos a olhar com olhos de clareza e transparência para os nossos defeitos e começarmos a mudá-los, né? Então as pessoas estão sempre cobrando do outro, exigindo do outro, muitas das coisas que elas nem mesmo oferecem. E não faz sentido isso, né? Então, o porquê então que a maioria das mulheres hoje se encontram com a autoestima tão baixa, né? As principais razões são traumas, né? Seja traumas relacionados a bullying, alguma experiência traumática, abusos, discriminação, né? Tudo isso fere a autoestima da mulher. Relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Que elas começam a duvidar de si mesmas, sabe? Tem muitos homens que têm esse perfil manipulador, né? Em que coloca a mulher o tempo todo numa posição de dependência, né? Então, todo tempo ele fala, você não vai encontrar uma pessoa que te valoriza como eu valorizo, a vida que eu te proponho, enfim. Autocrítica constante, mulheres principalmente, tem essa questão, né, de se criticar, por mais que a gente esteja ali buscando melhora, tem sempre algo que a gente não gosta e parece que é assim, ó, as nossas qualidades, muitas das vezes a gente minimiza e maximiza os nossos defeitos, aqueles pontos que a gente não gosta tanto, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a autocrítica constante, ela faz com que a gente foque demais nas coisas negativas. E isso acaba nos trazendo frustração, desânimo, né? E isso fere um pouco, sabe, o nosso sentimento de conquistas e de realização. É como se, por mais que a gente esteja hoje vivendo um sonho, a gente nunca vai estar extremamente satisfeito, porque a gente está sempre focado na crítica e não na realização. Outro ponto é a falta de apoio emocional, né? E isso é muito ruim, né? Então, seja do lado profissional ou do lado pessoal mesmo, seja de amizades, no ambiente de trabalho. Então, é muito importante você fazer uma análise do seu ambiente, do ambiente que você se encontra hoje. É um ambiente que de fato te acolhe, te agrega, te acrescenta, te apoia, sabe? Porque muitas pessoas estão inseridas em ambientes completamente abusivos, tóxicos e desprezíveis. E isso não vai te ajudar, isso só vai diminuir a sua autoestima cada vez mais. Então, que você pare um pouquinho e reflita em todos esses âmbitos que eu estou abordando com vocês, porque a mudança ela só acontece a partir do momento que a gente começa a refletir, faz a análise e toma a decisão de sair desse cenário. E agora eu quero mostrar o melhor caminho. Isso aqui não é uma bula de remédio, uma receita de bolo, tá? Mas são pontos que eu te garanto que se você focar, se você se dispuser a atentar a esses sinais aqui, eu tenho certeza que sua autoestima será transformada, mudada, fortalecida. Então, claramente, eu como uma defensora nata do autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu começo com o autoconhecimento. Né? Entender quais são suas realidades, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas qualidades, né? Qual é a visão que você tem de si mesma? O que você tem consumido atualmente de conteúdo que de fato vai auxiliar nessa evolução pessoal? Se você parar para refletir na pessoa que você deseja ser daqui 5, 10 anos, será que os seus comportamentos, as suas atitudes hoje têm tido coerência com a vida que você deseja viver, com a pessoa que você deseja se tornar? Porque principalmente quando se trata no começo do ano, em que há muitas metas, muitas expectativas, né? As pessoas sempre traçam aquele assim, 1 milhão de metas, 1 milhão de coisas a serem conquistadas.
Só que elas esquecem que a cada meta a gente precisa de um plano de ação. E se eu reconheço que eu quero me tornar uma pessoa mais interessante, uma mulher de alto valor, uma mulher de bagagem, em que eu sento numa mesa e eu tenho conteúdo, e que sabe aquela, eu tenho certeza que você conhece uma mulher que você admira, que você assim para escutar falar. E se você pudesse, você gastaria o dia todo só escutando, do tanto que aquela mulher é sábia, do tanto que ela fala coisas boas, do tanto que sai bênçãos da boca dela, sabe? Então, se você se inspira nesse tipo de mulher, você tem consumido esse tipo de conteúdo, porque o que eu vejo é uma distorção da realidade. Então, as pessoas, por exemplo, eu desejo emagrecer 10 quilos. Só que a pessoa ela quer emagrecer 10 quilos sentada no sofá assistindo Netflix pedindo iFood. Mas eu não gosto de treinar. Mas você não é uma criança e nem criança faz só o que quer, tendo pais responsáveis e com um mínimo de bom senso. Então, nós, como adultos maduros, a gente entende que não fazemos só o que queremos ou o que gostamos. As coisas chatas e fazer coisas que não nos agradam tanto faz parte do processo. Não são todos os dias que eu acordo disposta a trabalhar, treinar, estudar, mas a disciplina faz com que tenhamos o compromisso de fazer o que precisa ser feito, independente de motivação, de humor, TPM e afins. Outra questão, não tem como você se tornar uma mulher interessante, uma mulher admirável, consumindo apenas conteúdos fúteis, fofocas, rede social em que você só vê dancinhas, sabe, coisas bobas, é o que a internet mais tem hoje. Então as pessoas elas conseguem ficar 2 horas tranquilamente ali no TikTok ou no Instagram consumindo conteúdos vazios, muitas vezes nem tem conteúdo, é só saber da vida alheia mesmo, lifestyle de blogueiras. Por exemplo, um vídeo do YouTube de 30 minutos, acho extremamente exaustivos, cansativos, extenuantes, não tem a disposição, ai meu Deus, que preguiça. Qual que é o sentido de você querer se tornar uma mulher interessante, mas não quer pagar o preço? Né? Então entenda que você vai ser o resultado daquilo que você faz a maior parte do tempo. Então se você só consome conteúdos vazios, que não te agregam em nada, como você vai agregar na vida do outro? Entenda que o nosso cérebro, em razão da sua neuroplasticidade, ele se molda aquilo que você ensina. Então, por exemplo, aquilo que você mais faz a maior parte do tempo vai gerar um aprendizado e você, ainda que de forma imperceptível, vai começar a refletir esses comportamentos, sabe? Então, não tem como você ter um vocabulário legal, ter uma oratória boa, ter posicionamentos interessantes, sem que você leia, sem que você estude, sem que você demande um tempo para tal. Né? E através disso, dos estudos, da leitura, é que a gente começa o autoconhecimento, é que a gente começa a olhar com olhos de amor e dedicação para a gente mesmo, né? Para nós mesmos, e isso é muito importante, né? A partir do momento que a gente cresce como pessoa, a gente começa a ser a nossa melhor versão na nossa vida e, consequentemente, na vida dos outros, da nossa família, das nossas amizades, e nos tornamos inspiração para outras pessoas, né? Pense comigo, o que mais te atrai? Aquela pessoa que ao sentar com você só sabe falar da vida do outro, ou aquela pessoa que senta com você e você se inspira ao vê-la falar, que ela é repleta e transborda coisas boas, né? Eu te assumo que eu tenho uma grande intolerância com fofoqueiros de plantão, com pessoas que você senta e o único assunto é vida dos outros. Cara, isso de verdade, nunca vai entrar pro hall de amigos. Eu não vou chamar para ir para minha casa, eu não vou chamar para jantar comigo, eu não vou chamar para um tempo de qualidade. Porque que tempo de qualidade que eu vou ter com essa pessoa que não me acrescenta e não me agrede em nada, sabe? Então, isso é sabedoria. E você começa a filtrar até as pessoas em que você se relaciona, que você chama de esse é meu amigo, que você considera de fato, sabe? Outro é definir metas realistas. Não tem como a gente ter uma autoestima elevada sem que a gente tenha comprometimento com aquilo que foi pré-estabelecido, né? Então, por exemplo, ano passado eu tinha estabelecido a meta de ler 12 livros no ano. Eu finalizei o ano lendo 17 livros.
E como isso aconteceu? Porque eu tinha uma leitura mínima. O mínimo era 10 páginas por dia. Então, a maioria dos dias eu lia mais, porque eu acabava empolgando com os livros e tudo. E isso me fez... Cara, isso me trouxe uma bagagem, um conhecimento tão extraordinário que eu falo, graças a Deus que eu estabeleci a meta e eu não negociei comigo mesma. Mas as metas realistas, gente, a minha meta é diferente da sua meta. Por exemplo, hoje, na semana eu faço em média 12 a 13 treinos. Porque eu faço em média 2 treinos no dia. Que eu faço musculação e aeróbico. Essa é a minha realidade. Quem é sedentário, quem não treina, não vai começar a fazer, eu quero fazer 10 treinos na semana, eu quero fazer 6 treinos na semana, eu quero treinar assim. Não, você vai começar com 2 vezes na semana. Porque através de pequenas metas, depois de um tempo, ela se torna hábito e aí depois daquilo a gente começa a aumentar a meta. Depois que a gente conseguiu alcançar a meta mínima. Porque que a maioria das pessoas se frustram e desistem? Porque colocam metas irreais, incompatíveis com a sua rotina e com a sua realidade no momento. Entenda que como seres individuais, cada um tem uma rotina, uma realidade, horários, o trabalho é diferente, a carga horária é diferente. Então não tem como você querer encaixar as suas metas na minha vida ou as minhas metas na sua vida. Entende? Então respeite isso. Né? Entenda que, por exemplo, se eu quero mudar a minha alimentação, se eu quero mudar o meu corpo, eu preciso fazer escolhas melhores. Né? E como eu vou fazer isso? Então, em vez de comer um salgado no lanche da tarde, o que eu posso levar para o meu trabalho hoje? Uma fruta com um iogurte proteico, uma tapioca, uma panqueca, enfim, o que eu posso fazer? Como que está a ingestão de água? Eu estou tomando 2 copos de água no dia. Então, a meta é tomar 2 litros de água. Eu tô dormindo mal, então eu preciso estabelecer horário para acordar e horário para dormir. Mas não adianta só falar, gente. Falar até papagaio fala, é onde eu falo até para as minhas amigas. Cara, se há diferença entre o que a pessoa fala e o que ela faz, fica com o que ela faz. Porque os exemplos que arrasta, o exemplo que diz quem ela é. Né? Na teoria todo mundo é bom, mas e na prática? Então, comece a fazer essas autorreflexões. Gente, deixa eu falar uma coisa. Meta sem plano de ação é sonho, é idealização. Então, eu quero chegar em 12% de gordura. Vamos supor. Então, a gente precisa imediatamente traçar um plano de ação para que isso aconteça. Com um prazo, com o que precisa ser feito. Estabeleça limites. É outro ponto para a autoestima. Né? Então, entender que é preciso dizer não. Né? A gente não vai conseguir chegar, seja lá em qual seja a sua idealização, as suas conquistas pessoais, falando sim para todo mundo. Não dá. Independente de que área estejamos falando, não dá para falar sempre sim. O não é necessário. Então, a gente precisa aprender a dizer não. Entenda que uma pessoa que não se acha capaz, uma pessoa que não se ama de verdade, que não cuida dessa parte do autoconhecimento, de autovalorização, ela começa a atrair relacionamentos abusivos, relacionamentos doentes. Por quê? Porque se ela não consegue se posicionar, ela deixa que apenas o outro se posicione. E a partir do momento que só o outro se posiciona, eu me anulo. Então não existe eu, existe só o outro. E ele exerce domínio sobre mim. Então, é como se eu não tivesse importância, eu não tivesse prioridade, eu não tivesse gostos. Nada disso, é como se nada disso fosse importante, a sua vida não fosse importante. E aí, existem muitas pessoas manipuladoras e pessoas que têm esse perfil mais autoritário e que estão em busca desse tipo de mulheres, que aceitam tudo. Mulheres vulneráveis, mulheres dependentes, porque não conseguem de forma alguma se impor, se posicionar, porque ali só a voz dele permanece. Isso é dependência, isso é muito ruim. Como você olha para trás daqui a uns anos e fala, cara, que arrependimento, eu fui infeliz durante 40, 30, 20, 15 anos. Se a nossa vida passa num piscar de olhos, o que você tem feito com ela hoje? Conecte-se com pessoas positivas. Uma coisa é fato. Se você não muda o ambiente te muda. Independente
quão forte ou maduro você seja, o ambiente influencia as suas escolhas, o seu caráter. Então entenda que não dá pra misturar as coisas. Se você está num objetivo, por exemplo, eu quero crescer, esse aqui é o meu foco nesse ano de 2024, por exemplo, eu quero crescer na vida espiritual. Então, para que eu cresça na vida espiritual, a gente vai passar por tudo que eu já falei com vocês. Então, eu vou definir metas, por exemplo, todos os dias eu preciso cumprir com um devocional. Todos os dias eu faço leitura da Bíblia, todos os dias eu oro, porque eu entendo que o crescimento espiritual não vai vir se eu apenas frequentar a igreja aos domingos. Então, a gente precisa ser realista. Então, essas são as metas que eu estabeleci para esse ano. Ao mesmo tempo que, se essa é a meta, eu vou me afastar de algumas amizades. As amizades de festa, amizades que gostam de beber, enfim. Não é que eu vou abandoná-las, mas não farão parte do meu rol mais próximo. Por quê? Não bate, gente. Os ambientes que elas gostam, que elas vão frequentar hoje, não são ambientes que eu quero que eu vou frequentar atualmente, se esse é o meu foco. Ao mesmo ponto que, se você está cercada de pessoas que só te diminuem, que não acreditam em você, que não apostam nos seus sonhos, que não te encorajam, dê uma avaliada se de fato vale a pena manter esses vínculos, né? Porque cultivar relacionamentos saudáveis proporciona o nosso bem emocional, né? Muitas vezes a gente precisa de uma palavra de encorajamento que o nosso amigo vai nos dar, né? A gente foi feito como seres sociáveis. Não dá pra gente viver de forma isolada e sozinhos, mas dá pra gente escolher quais serão as pessoas mais próximas. Então, vocês já perceberam como tem pessoas que pesam o ambiente? Parece que tem pessoas que se alegram com a desgraça alheia, que se divertem com a ruína do outro. Quão é triste isso. Como pessoas têm, que parece que ao chegarem no ambiente, parece que você já sente um peso. Cara, isso é muito ruim. Que você seja luz, que você seja sal, que você seja palavra de bênção, leveza, sorriso, alegria na vida do outro. Porque a realidade é que a gente não sabe o que ninguém passa. Principalmente quando se trata de internet, né, em que há muitos sorrisos disfarçados. E pode ser que a pessoa já esteja na beira do abismo e uma palavra que você fale vá feri-la ao ponto de se entregar. E aí a pessoa, por exemplo, era o que faltava para ela cometer um suicídio. Na Bíblia diz que nossa palavra tem o poder de abençoar ou de ferir. Então, que sejamos sempre a escolha positiva, de bênção, de encorajamento, de amor, de cuidado, de carinho. Se o que você for falar vai ferir o outro, cale-se. E por último, e não importante, se você puder e tiver à sua disposição a busca de um profissional, principalmente voltado para terapia, faça. Eu falo para vocês, eu faço terapia desde meus 15 anos, hoje eu tô com 27. E foi onde eu mais cresci, mais amadureci, mais evoluí. Não tinha como eu trabalhar tantos traumas e me desprender de tantas coisas se não fosse através da terapia. Então, que de fato você faça uma análise de todos esses pontos que eu compartilhei com vocês. E, se possível, procure ajuda, se você acha necessário, se você pode. Mas com pequenas mudanças, com pequenas atitudes, a gente já consegue fortalecer essa nossa autoestima, que terá impacto em todas as outras áreas da nossa vida. Me coloque à disposição caso você queira conversar, desabafar. Me chama no direct do Instagram. Eu estou ali por vocês. Tá bom? Uma semana abençoada. Um beijo. Fiquem com Deus.